boas noites. Aproveitando essa oportunidade de prosseguirmos com as palestras das sessões, faremos um primeiro trecho da leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comum às duas sessões, e o segundo segmento serão comentários da ID específicos para cada reunião. Ok? Vamos iniciando então com a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Comentário dos Espíritos. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta
é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. Da verdadeira fé se alia a humildade. Aquele que a possui deposita a si confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação maléfica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da sua pouca fé. Muito bem? O que a gente percebe desse texto é que, num primeiro momento, ele fala das dificuldades, ainda que morais, poderíamos dizer, essencialmente externas, os obstáculos, a má vontade, os transtornos para que a gente realize alguma coisa. No segundo momento, ele ainda coloca que existe também a questão da fé ligada à confiança nos propósitos íntimos, né? Nos seus objetivos, nos seus propósitos, independente dos obstáculos externos, né? Então, se de um lado lá a fé, tratada como uma confiança, ela serve para transpor todas essas barreiras íntimas e externas, ela também encontra um respaldo para vivenciar e aflorar os nossos próprios objetivos, né? Esses objetivos, eles têm que estar dentro de uma pauta, dentro de uma vontade de Deus, né? Porque não basta termos todos esses atributos de confiança se o objetivo não for aquele que Deus espera que realizemos. Por isso que essa nossa confiança em nós mesmos, chamada até de fé humana, ela não é absoluta. Ela está submetida, como tudo no universo, à vontade de Deus. Por mais força de vontade, por mais habilidade que o espírito tenha. Os espíritos podem até criar seus próprios mundos, né? Como enxergamos aí os espíritos difíceis criando seus mundos aí de dificuldades, com as regras que eles acham que tem que fazer funcionar, mas tudo isso está submetido à ciência e ao conhecimento de Deus. Não quer dizer a concordância de Deus, né? E esta fé sincera, como é colocada, ela é pautada na calma, na segurança, na serenidade, dispensando qualquer manifestação de imposição, de violência, porque mais cedo ou mais tarde, se a causa é nobre, se a vontade é parte de Deus, nós vamos atingir esse objetivo. Lembrando, como já comentamos, né? Existe a vontade de Deus, que é a vontade de Deus sobre nós, a cada segundo, a cada instante, que é um gabarito, é o que Ele espera de nós, e temos as nossas ações que representam um outro movimento. Esse distanciamento aí tem que ser reduzido, né? Tem que ser ajustado. Na medida que submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, esta fé ela vai se tornando serena, ela vai se tornando calma, ela vai se tornando uma questão de tempo para a realização.
E aqui eu queria destacar a questão, né, desse poder que temos, né, delegado por Deus, por sermos seus filhos, na possibilidade de manipular as coisas que existem, principalmente materiais. A nossa natureza ela é espiritual, certamente, somos filhos de Deus. A parte material é uma contingência, é um momento, é uma passagem. Estamos encarnados, né, para desenvolvermos a própria inteligência. E, para tanto, Deus nos deu essa ação sobre a matéria que, no seu estado mais simples, são os fluidos, né? E através dessa ação, desde que dirigida, né, como nós colocamos, no sentido harmônico, né, ela consegue dissimular, né, tudo aquilo que esteja em desacordo com a vontade divina, né? Isso na prática representa o quê, né? Então tivemos a oportunidade aqui de destacar do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 25, Oração, Equilíbrio e Prece. Para que a gente garanta que a nossa fé e a nossa vontade, os nossos propósitos estejam alinhados com a vontade de Deus, é a prece quem garante este estado de harmonia, né? E por outro lado, como nós somos espíritos em evolução, nós somos imperfeitos, né? Nós somos iguais entre nós na dor, na filiação, na morte, mas somos diferentes pelas opções que cada um tomou, né? Então, é justamente através dessa prece que nós vamos alinhando a harmonia de todos nós, entre nós inclusive. E em relação à nossa própria saúde, né, na medida que nós somos seres do espírito e seres do espírito encarnado na matéria, nós temos problemas, né, que de um influenciar o outro. A matéria influencia o espírito influencia a matéria. Só que o comando ele tem que partir do espírito. É o espírito, através dessa fé, dessa confiança, que, refletindo sobre o corpo, assume todo o controle. Então eu vou ler aqui, de André Luiz, um primeiro trecho. Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose ou atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. O que ele quis dizer? Que nós temos condições, nós já fazemos isso inconscientemente, mantermos o nosso corpo em estado constante de vigília contra essas agressões de natureza material e até espiritual, quer seja de bactérias, vírus e tudo mais. Só que para que possamos manter esse estado de imunidade, há que se manter o equilíbrio. Então ele ainda continua, é possível então coibir com relativa segurança, nós coibimos, sem tomar remédio, a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose e uma série de outras infecções que ele descreve aqui. Eu estou juntando inclusive o texto nesse espaço aqui para que vocês leiam depois, né? Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva dos pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios
a encontrar seu caminho de libertação e de acesso. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para se lhe aprimorarem as projeções. E aí eu vou para o último parágrafo, para que vocês possam ler depois todo o resto e estudar, né? No circuito de forças estabelecidas com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta e que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre, com as quais se colocam em relação. Então, a prece, ela nos coloca em equilíbrio espiritual, e esse equilíbrio espiritual ele reflete sobre o equilíbrio físico, mantendo-nos apostos para qualquer tipo de agente nocivo do qual não tenhamos que passar. Se temos algum problema, então, se temos alguma prova para passar dentro daquilo, nós passaremos. Agora, se não tivermos que passar provas nesse sentido, esta própria harmonia já poderá refletir como uma grande defesa para todos nós. Então, por isso que a prece aliada à fé, é a verdadeira, a prece, lógico, só pode ser feita desde que se tenha fé, é o que nos mantém contra este medo, contra essas angústias, contra esse despreparo. Ok? Então vamos agora aos comentários da AID e ao final faremos o encerramento. Boa noite a todos. Vamos refletir sobre alguns pontos tão conhecidos por nós e tão trabalhados, especialmente nos últimos tempos. Encontramos no livro Obras Póstumas uma comunicação de 25 de abril de 1866, em que é dito que precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos que os tempos aproximaram-se, mas sim que são chegados os tempos. Olhando a nossa história desde então, sabemos que passamos por muitos flagelos que assolaram a humanidade, mas que na verdade não foram suficientes ainda para fazer nascer em nós o homem novo. Sabemos, no entanto, que soa o momento de mudanças mais efetivas e mais uma vez a amiga dor virá em nosso socorro. Continuando no texto. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja habitada exclusivamente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Haverá grande emigração entre os que ora o habitam. Não sendo mais dignos da terra transformada, os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o sentimento do bem, serão excluídos daí, porque se continuassem, manteriam a perturbação e a confusão e seriam obstáculos ao progresso. Estes irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos mais adiantados, que farão reinar aí a justiça, a paz, a fraternidade. Isto que aprendemos na doutrina é novo para nós? Só o espírita que compreende o princípio da reencarnação pode alcançá-lo? Com certeza não. Todo cristão encontra na parábola do joio, por exemplo, a advertência clara de Jesus sobre o momento que vivemos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio.
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste no seu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ora, fica claro também que temos a oportunidade do convívio com os bons exemplos, como também fica claro a nossa responsabilidade nesses tempos turbulentos. Espera-se de nós a coerência com os princípios abraçados. Qual o nosso papel no ambiente em que fomos colocados? Estamos de volta ao lar. Grande oportunidade de exercitarmos a nossa capacidade de amar neste banquete que é a família. Pedro Camargo Vinícius, em seu livro Em Torno do Mestre, num texto que ele chamou Larfobia, nos traz uma profunda reflexão em torno da situação que já se apresentava naquela época. Larfobia é uma nova moléstia ultimamente descoberta, originária, segundo se supõe, da atmosfera miasmática consequente à Grande Guerra e que ataca as pessoas do sexo feminino, alterando completamente a natureza íntima da mulher. Apareceu primeiramente no Velho Mundo, em certos países, sob aspecto mais ou menos epidêmico. Atualmente, se generalizou, espalhando-se por toda a parte como verdadeira pandemia. A mulher atacada do terrível morbus, menina, moça ou matrona, apresenta-se enfastiada do lar, denotando pronunciada aversão pelos amanhos domésticos e por tudo que se refira à intimidade da família. Busquemos refletir, meditar, para interiorizarmos tantos pontos que nos foram trazidos nesta noite. E vibremos por todos aqueles que sabemos tão necessitados, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, e tragamos para a acústica da alma a voz do nosso Mestre Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta então minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e ouçamos dele o que ele espera de nós. Tenhamos uma noite de paz. Então, pois bem, ouvidas essas sábias palavras também, vamos aproveitar a oportunidade para pedir por todos aqueles que sofrem nesse mundo, encarnados ou desencarnados, pedirmos para os profissionais da saúde, que nesse momento difícil são chamados ao labor intenso e com risco da própria vida. Claro que sabemos, dentro de uma programação sempre, no caminho melhor para cada um e para o todo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todo o mal. Que assim seja. Boas noites e até a semana que vem.